A dor no cóccix é o cão chupando manga, né? Porque as pessoas vivem sentadas a maior parte do dia e isso incomoda muito. O tratamento muitas vezes é difícil e inexoravelmente um dia vai chegar um caso desse para você no seu consultório para você tratar. E um dos tratamentos mais utilizados é a infiltração com corticoide, né? Só que nem sempre ele vai funcionar como a gente gostaria, né? E você, colega médico, que tem já as ondas radiais no seu consultório, ou então, se não tem, está pensando em adquirir, né, esse equipamento, e provavelmente já se deparou com um paciente com coxidia, provavelmente já se perguntou, né? Será que as ondas radiais estão indicadas para tratar a coxidínia, que é a dor no cóccix? Vale a pena fazer as ondas radiais? Ou é melhor, então, eu continuar só fazendo as infiltrações com corticoide, mandar para fisioterapia e outras medidas convencionais? Eu vou responder todas essas perguntas nesse vídeo com um artigo, né, que foi publicado em maio de 2022. Esse artigo é um estudo randomizado e controlado. Tá? Então, vem comigo aí, imergir nas ondas de choque. Bora lá! Se você gosta dos meus conteúdos e quer aprender ainda mais, eu peço que você fale isso para mim. Mas como, né? Se inscreva no meu canal, curta esse vídeo, comente, faça suas perguntas. Lá no Instagram, por exemplo, que eu também tenho um perfil, você pode acessar a caixinha de perguntas que eu deixo praticamente todo dia nos stories e fazer a sua pergunta também. Então, dá uma espiada por lá e aqui o que eu tenho de conteúdo já publicado, você vai gostar, tá bom? Bora lá para o estudo. Esse estudo envolveu pacientes de 18 a 65 anos, com coxidínia há pelo menos 2 meses, com um nível de intensidade de dor de pelo menos 4, né, numa escala aí de 0 a 10, em que 0 é sem dor e 10 o máximo de dor que a pessoa já sentiu. Essa escala é a escala visual analógica de dor, tá, o VAS. E esses pacientes não poderiam ter instabilidade no cóccix. Eles foram randomizados em 2 grupos, né? Um grupo foi submetido às ondas de pressão radial e o outro grupo submetido à infiltração com corticoide. No grupo submetido às ondas de pressão radial, eles fizeram 3 sessões com intervalo semanal entre as sessões e cada sessão consistia em 2.000 pulsos a 3 a 4 bar com 5 Hz de pressão de pulso. O grupo submetido à infiltração com corticoide, ele teve uma infiltração com 1 ml de triamcinolona, né, que equivale a 40 mg da droga. E aí eles fizeram análise dos grupos, né, que consistiu, né, como desfecho primário, a análise da dor pela escala visual analógica, né, e aí eles avaliavam a dor que o paciente sentia sentado, deitado, né, em supino ou em pé, tá, o que mais incomodasse. E eles fizeram segmentos, né, essas avaliações antes do tratamento, uma semana após o término do tratamento, 1 mês após, 2 meses e 6 meses após a intervenção. E como desfecho secundário, eles avaliaram as escalas de qualidade de vida, né? Que era a escala SF-36 e de disfunção, que é o questionário de dor de Dallas. E os tempos que eles utilizaram para o desfecho secundário foi antes do tratamento e 1 mês após a intervenção. Aí o que eles tiveram como resultado? Primeiro, a análise demográfica aí dos pacientes. Ao todo foram 34 pacientes, 17 para cada grupo, e desses pacientes, 3 eram homens e 31 eram mulheres. Né? O que a gente vê na prática é isso mesmo, a maioria dos pacientes com coxidínia é do sexo feminino, mas tem bastante homem também, tá? E a média de idade foi de 36 anos. O IMC das pessoas foi 25,84, né, que deu aí sobrepeso, e a média de duração desses pacientes foi 13 meses, né, 1 ano e 1 mês, variando de 3 a 36 meses. E não houve diferença entre os grupos do ponto de vista demográfico. Então vamos para a análise do resultado para dor, né, que foi avaliado pela escala visual analógica, que vai de 0 a 10, né, mas aqui no estudo os autores preferiram utilizar uma escala de 0 a 100, tá? 0 é sem dor e 100 é a pior dor que a pessoa pode ter. Aqui temos nessa coluna o tempo, né, de segmento do estudo, aí depois nessa o grupo submetido às ondas de pressão radial e essa última coluna o grupo submetido ao corticoide. Tá? Então vejam que no início os pacientes tinham mais ou menos a mesma intensidade de dor, 74,5, que é classificado como uma dor moderada. E agora indo para o grupo submetido ao tratamento com onda de pressão radial, 2.000 pulsos, 3 a 4 bar, 5 Hz com intervalos semanais, a gente vê que no início tinha essa dor
com uma semana caiu consideravelmente, né, foi para 46,94, teve uma diferença estatística significativa e clínica também, né, porque caiu 27,6. Quando cai mais do que 14, essa diferença é clinicamente significativa, então foi importante. Depois de um mês, né, caiu mais um pouquinho, com significado estatístico, né, foi para 38, né, uma diferença de 35 com relação ao inicial. Aí com 2 meses teve uma queda numérica, mas sem significado estatístico. E com 6 meses também teve uma queda numérica, mas sem significado estatístico. E no fim das contas, né, comparando o início para o fim, melhorou aí pouco mais que 50% de dor. Para os pacientes tratados com a triancinolona, né, que é o corticoide, foi 1 ml de triancinolona, que equivale a 40 mg da droga. No início eles tinham essa dor aí moderada, 74,5, aí após uma semana caiu consideravelmente, né, quase a metade aqui, né, para 36,06, que é uma queda de 38,47, tem significado clínico e estatístico. Com um mês teve uma queda só numérica, sem significado estatístico. Com 2 meses piorou, né? Veja que estava com 30, piorou para 31, mas sem significado estatístico. E aí com 6 meses piorou ainda mais, né? Caiu, ó, piorou 11, né? Tinha caído bem, piorou 11, mas sem significado estatístico. Os autores, apesar desses resultados aqui, eles não informaram o número, o P, né? Para análise estatística entre os grupos, né, submetidos às ondas de pressão radial e corticoide. E também eles não comentaram em nenhum momento no estudo, né? Provavelmente não teve uma diferença estatística, né? Eu vou explicar mais para frente qual foi a diferença que teve. Mas se a gente olhar aqui só os números, né, a gente vê que com uma semana a queda para as ondas, com as ondas radiais foi menor do que com o corticoide, né? Uma diferença de 11 pontos, né? Não é uma diferença clínica, né, significativa do ponto de vista clínico, mas teve uma diferença em favor do corticoide. Com um mês, ainda tinha uma diferença boa, né, de 9 pontos, né, entre ondas radiais e corticoide. Com 2 meses continuou, mas já estava diminuindo essa diferença, né, de queda, né, 39 a 43, dá 4 pontos de diferença. E aí com 6 meses, aí, ondas radiais viraram o jogo, né? Foram superiores, né, na queda, 41 menos 32 aqui, que dá aproximadamente 9 pontos de diferença. E aí sim eles fizeram uma análise de interação de tempo, né, de evolução com o grupo, né? E aí o que a gente consegue ver nessa análise? Que ao longo dos 6 meses, os pacientes tratados com as ondas radiais melhoraram, né? Acabou o tratamento, aí começou a contar, né? Melhoraram depois de 6 meses, foi melhorando pouco a pouco. Já com corticoide, melhorou pelo primeiro mês, aí a partir do segundo mês começou a piorar. E aí, fazendo essa análise de interação, né, de tempo e grupo, eles viram que isso tinha um significado importante estatístico, né? O P, 0,043 em favor das ondas radiais, né? Demonstrando, né, que as ondas radiais foram superiores nesse sentido, embora os dois grupos tenham exibido uma melhora significativa. Recapitulando um pouquinho a análise aí dos resultados para dor, né, a gente tem que de uma semana até 2 meses, mais ou menos, o corticoide foi melhor, né, que as ondas radiais. Mas depois os resultados para o pessoal tratado com corticoide se deterioraram, de modo que ao término da avaliação, com 6 meses, virou o jogo e as ondas de pressão radial foram superiores. E aí a gente pensa, né, se continuasse o estudo, poderia haver ainda mais queda da dor para os pacientes tratados com as ondas de pressão radial, que é o que aquela análise de interação e tempo tenta demonstrar, né? Teve uma diferença estatística nessa análise aí, favorecendo as ondas radiais que foram diminuindo, teve essa tendência de continuar diminuindo, né? Seria uma estimativa ao longo do tempo, ao passo que a dor ia aumentar para o corticoide, é o que a gente vê na prática, né? A melhora da dor costuma durar um mês e depois começa a voltar ao que era antes, e o paciente precisa novamente de novas infiltrações. E aí o que a gente pode também ter como análise aí, que o corticoide reduziu de forma mais intensa a dor, mas as ondas foram mais perenes, duradouras. Além disso, os autores observaram o seguinte: um paciente do grupo das ondas radiais, que tinha dor por 2 anos, né, que era um tempo maior do que a média, que era de 13 meses,
manteve a mesma intensidade de dor em todas as análises, né? Fez lá as 3 sessões, depois de uma semana até 6 meses teve a mesma intensidade de dor, ou seja, não melhorou nada. E aí, como tinha dor por 2 anos, é um caso que naturalmente a gente entende que é mais difícil mesmo, a gente vê isso até na prática, e às vezes a resposta é pior. Outro paciente com dor há 1 ano, né, que é a média do estudo, ele também não teve melhora em nenhuma análise, e esse paciente era do grupo das ondas radiais. E aí, esses 2 casos, né, se for considerar um N de somente 17 pacientes, segundo os autores, né, eles afetam o resultado final do estudo. Aí, por isso que provavelmente o corticoide, né, foi favorecido nos primeiros 2 meses de análise. Tá? De todo modo, é o que a gente tem de análise estatística. Né? Se não teve diferença, sinto muito, teria que aumentar o N. Outra consideração é que a intensidade de dor diminuiu para menos do que 30, né, em 9 pacientes submetidos ao tratamento com as ondas radiais versus 5 pacientes submetidos ao tratamento com corticoide. Esse valor aí menor do que 30 é importante porque quando a pessoa tem uma dor menor ou igual a 30, ela atinge um nível que ela está mais satisfeita, né, que a dor não está incomodando ela. Isso em tese, né, porque se você for tratar uma pessoa com coxidine, até nível 1 de dor, a pessoa fica ainda insatisfeita, tá bom? Mas isso para questões assim científicas, né, de estudo, é um valor que indica uma melhora superior, tá? E aí, mais outro argumento, né, vamos dizer assim, de que as ondas radiais foram melhores, além daquela interação de tempo e grupo. Agora vamos para a análise funcional, por aquela escalinha lá SF36. Vamos ver aqui os resultados. Veja que nessa análise foram colocados os itens avaliados, né, nessa escala, né, funcional, e o P para cada um dos tratamentos, né, a estatística, né, para as ondas radiais e corticoide. Com relação à função física, não houve diferença estatística nos 2 grupos, né, um antes e 1 mês depois do tratamento. Lembrando, ondas radiais, tratamento 2.000 pulsos, 3 a 4 bar, semanal, tá? 5 Hz, e corticoide foi a triancinolona, 1 ml, que equivale a 40 mg da droga. Limitação por saúde física, não teve diferença, né, estatística da função. Limitação por saúde emocional, o corticoide foi bom, tá? Melhorou. Sensação de fadiga, né, baixa energia, não teve diferença. Bem-estar emocional, não teve diferença. Função social, melhorou para ondas radiais. Dor, melhorou para ambos, né, que foi consistente com o que a gente vê para análise da dor, que foi o desfecho primário, né, esse aqui foi o desfecho secundário. E saúde no geral, ondas radiais melhoraram. Agora, o questionário de dor de Dallas, né, pela escala de Dallas, também uma análise antes do tratamento e 1 mês após o tratamento. Para atividades diárias, né, teve uma melhora para os 2, ó, corticoide e ondas radiais. Atividade de lazer e trabalho também foi bom para os 2. Depressão e ansiedade não mudou nada. E interesse social foi bom para as ondas radiais somente. Algumas considerações aí sobre essas escalas de função, né, e qualidade de vida, que são desfecho secundário. Assim, a análise foi feita com um mês, né, após o tratamento. Quando o corticoide pode ter sido superior às ondas radiais, né, e quando as ondas radiais ainda não atingiram o máximo de resposta positiva. Por que eu falei pode ter sido? Porque não teve análise estatística entre os grupos, então a gente não sabe se teve realmente diferença. E ainda assim, né, mesmo as ondas radiais supostamente tendo sido inferiores, né, houve melhora nessas escalas funcionais para as ondas radiais, que foi até melhor do que o grupo de corticoide, porque elas melhoraram também a função, o interesse social e a saúde em geral. Lembrando que ambos, né, corticoide e ondas radiais, tiveram uma melhora nos quesitos de dor e atividades diárias, de lazer e de trabalho. Agora, a análise aí do estudo como um todo, ele tem alguns problemas de análise e da metodologia, ok? Né? Um exemplo é o tamanho da amostra, né? Só 17 para cada grupo, mas a gente tem que extrair o que tem de bom, né? E fazendo isso, a gente consegue observar que as ondas radiais aplicadas, né, com 3 sessões, intervalo semanal, 2.000 pulsos, 3 a 4 bar e 5 Hz, diminuem 56% da dor por 6 meses em pacientes com coxidine há 1 ano, então dor crônica. E a possível vantagem que as ondas radiais têm com relação ao corticoide, que também é bom e diminui a dor em 44%, é a sua duração, que é mais prolongada, né? Foram 6 meses
versus um mês do corticoide. Outra vantagem é o fato de não ser invasiva. E mais outra vantagem é que tem a possibilidade de diminuir mais a dor após os 6 meses e interfere positivamente na qualidade de vida de forma mais significativa do que o corticoide. O corticoide, por sua vez, ele melhora a dor de forma mais intensa nos primeiros 2 meses, mas essa diferença é pouca, né? Só 11 pontos na primeira semana com relação às ondas radiais, 9 pontos, né? Cai para 9 pontos com um mês, cai para 4 pontos com 2 meses e aí inverte essa relação para 9 pontos em favor das ondas radiais com 6 meses. Lembrando ainda que a gente pode melhorar ainda mais o resultado com as ondas radiais, né? E a gente pode mudar algumas coisinhas para fazer a resposta ser melhor, né? Modificando, por exemplo, a energia, quantidade de sessões, número de pulsos, forma de posicionamento do aplicador e do paciente, intervalo entre as sessões, entre outros fatores que a gente pode melhorar na nossa técnica. Então, como conclusão aí da análise desse estudo, a gente tem que o tratamento da coccidínia crônica com as ondas radiais feitas a 2.000 pulsos, 3, 4 bar, 5 Hz, 3 sessões e com intervalos semanais, melhora a dor em 56%, dura pelo menos 6 meses, melhora a qualidade de vida do paciente e é vantajoso com relação à aplicação do corticoide. Portanto, se você tiver um paciente com coccidínia, você pode utilizar as ondas radiais com segurança de bom resultado. E esse resultado pode ser ainda melhorado se você souber manejar bem o seu aparelho de ondas radiais, tá bom? Até mais, um abraço.